Bom dia a todos. Todo mundo está escutando? Bom dia a todos. Então, a gente vai dar início a mais uma reunião de atualização em temas relevantes na prática clínica. Hoje, sobre a coordenação do serviço de geriatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E um tema bem atual, Covid-19 em idosos, implicações e prognósticos. E quem vai apresentar o caso clínico é o residente desse serviço, Marlon Juliano Romero. Vitor José Dornelles Melo, que vai apresentar o caso clínico, e vão ser dois discutidores, a doutora Naira Salles de Lima Rojade, que é assistente desse serviço de geriatria, e também o doutor Marlon Juliano Romero Aliberti. Bom dia, meu nome é Vitor, eu sou R4 do Serviço de Geriatria. Vou começar a apresentação do caso clínico, Covid-19 em idosos, implicações e prognóstico. Bom, então nós vamos começar conhecendo o paciente, de quem nós vamos falar. É o paciente R, de 94 anos, um paciente branco, casado, natural e procedente de São Paulo, comerciante aposentado e um paciente com bom suporte social e familiar. Os antecedentes desse paciente, é um paciente hipotireoideu, fazia uso de levotiroxina 88, tinha osteoporose, fazia uso semestral de denosumab, por síndrome do intestino irritável, usava domperidona, mepeverina e Movimlax, um quadro de insuficiência adrenal que fazia uso crônico de prednisona 5 mg ao dia, tanzulosina 0,4 com uma hiperplasia prostática benigna, tinha um diagnóstico de polineuropatia periférica, onde para controle sintomático fazia uso de trazodona, 50 mg, tinha um diagnóstico de diabetes tipo 2, com bom controle sem medicação, um tabagismo ativo de baixa carga tabágica e fazia uso semanal de vitamina D, 7.000 unidades por semana. Com relação à funcionalidade, esse paciente era um paciente considerado independente para as atividades básicas de vida diária. Então, não havia qualquer limitação para banho, vestimenta, higiene, transferência, continência, tampouco alimentação. Já em relação às atividades instrumentais de vida diária, onde a gente classifica o paciente como sem ajuda, com ajuda parcial ou não consegue realizar, esse paciente também não tinha nenhuma limitação para todos os 9 itens avaliados pela escala. Com relação à cognição, era um paciente considerado cognitivamente intacto. Essa é a escala do 10CS, uma escala criada e validada pelo Serviço de Geriatria, pelo Dr. Daniel Apolinari, onde é avaliada a parte de orientação, da fluência verbal e, posteriormente, a evocação, que é das palavras que são ditas no início do teste, vai de 0 a 10, e esse paciente tinha a pontuação máxima, 10 em 10 da escala. Com relação à antropometria, pesava 80 quilos, tinha uma altura de 1,80 m e um IMC de 24,6, sendo classificado pela escala para pacientes idosos como paciente eutrófico. Já em relação à fragilidade, na escala clínica de fragilidade, era um paciente regular, ou seja, era um paciente com problemas de saúde bem controlados, não se exercita regularmente, além das suas caminhadas de rotina. Pois bem, era um paciente nonagenário, funcional, tanto para atividades básicas quanto instrumentais, sem comprometimento cognitivo, eutrófico, robusto e com bom suporte social e familiar. E a história desse paciente começa no final de abril, onde no dia 30 inicia um quadro de hiporexia e mal-estar inespecífico, seguindo 3 dias após um quadro de náuseas e epigastralgias bem inespecífico, 2 dias após uma piora do estado geral, uma exaustão e aí surge um quadro de dispneia, que não melhorou e levou esse paciente 2 dias depois a procurar atendimento médico, no dia 6. O paciente chegou para nós, então, em regular estado geral, desidratado, sem alteração neurológica, com CAN negativo. Na parte respiratória, tinha estertores finos bilaterais em bases, com a frequência respiratória no limite superior, saturando 93% em ar ambiente, normocárdico, normotenso, sem hipotensão postural, pulsos amplos simétricos e sem particularidades no exame abdominal de extremidades.
Os exames laboratoriais, esse era um paciente que era acompanhado pela geriatria, pela equipe já há bastante tempo, então ele chegou sem alterações hematimétricas, mas sem anemia, tinha uma linfopenia, uma plaquetopenia considerável, uma albumina próxima do basal do paciente, que era 3,6, mas um dímero D de 928, e uma PCR também bastante aumentada de 26. Uma troponina negativa, um eco transtorácico que não mostrava disfunção ventricular, um ritmo sinusal sem alterações também pulmonares e um exame de suave para COVID que mostrou um resultado positivo. Bom, vamos começar com as questões, o link está acima para que todos possam acessar e responder. Sobre as manifestações da COVID-19 em idosos. Letra A. São prontamente identificadas porque os sintomas de inflamação sistêmica ocorrem precocemente. B. Confusão mental, delírio e perda funcional aguda, queda de estado geral, são considerados os principais sinais e sintomas atípicos. C. As formas graves caracterizam-se pela tríade clássica. Febre, tosse, dispneia no 7º ou 8º dia de evolução. Ou D, a queda de saturação, apesar de muito comum nas formas graves da doença entre os adultos, raramente ocorre nos idosos. Podem responder. Bom, o link segue no slide. gg.gg/geriatria COVID-1. Temos aqui quase 20 respostas, né? A maioria dos participantes marcaram na alternativa B. Confusão mental, delírio e perda funcional aguda são considerados os principais sinais e sintomas atípicos da doença em idosos. Vamos seguir. A conduta inicial da equipe foi internar esse paciente, conhecendo ele do basal bastante comprometido, né, do estado geral. Foi iniciado enoxaparina 40 mg ao dia para profilaxia de TEV, TVP. Metilprednisolona 40 mg ao dia, então foi transicionado da prednisona 5 que ele usava e a reconciliação medicamentosa foi feita. O paciente, a partir de agora, eu vou falar em dias de sintomas da doença para facilitar o entendimento. Então, já aqui internado no D8, evoluiu com um quadro de bastante náusea e inapetência e no D9 foi o primeiro dia onde foi necessário suporte de oxigênio, 2 litros por minuto, iniciou uma queda de dímero D, seguiu no D10 com piora da prostração e o início de tosse, e no D11 o quadro chamou bastante atenção, pois uma piora expressiva da tosse, o paciente apresentou um estado subfebril e o aporte de oxigênio aumentou para 3 litros por minuto. Nós repetimos a PCR, mostrava 118 e foi considerado como uma complicação bacteriana secundária e iniciado ceftriaxona 2 gramas ao dia para cobertura. Bom, vamos para a segunda questão, link gg.gg/geriatria COVID-2. Nesse momento, você resolve avaliar o prognóstico do senhor ER, de 94 anos. Durante esse processo, você, A, não leva em conta a multimorbidade, já que o paciente não possui as doenças de pior evolução na COVID-19, ou seja, DPOC, ICC e DRC. B, comunica à família que o paciente não tem chance de sobreviver a uma internação em UTI, já que na COVID-19 a idade avançada por si só mostrou-se suficiente para estimar a sobrevida. C, entende que apesar da piora clínica aguda e da idade avançada, a ausência de fragilidade prévia à COVID é um fator de bom prognóstico nesse paciente. Ou D, solicita exames laboratoriais que são necessários para quantificar a severidade aguda da doença, como, por exemplo, o score SOFA, considerado o único dado preciso para determinar o risco de morte do paciente. Então, segue o link gg.gg/geriatria COVID-2. Bom, já temos aqui mais de 20 respostas, a maioria marcando como alternativa C. Bom, vamos seguir no caso. Foi solicitada uma tomografia de tórax, então, depois de 2 dias desse início da piora, um paciente com estado subfebril e PCR muito aumentado, que mostrava uma opacidade em vidro fosco bilateral, comprometendo aproximadamente 25-50% do parênquima pulmonar, com um aumento dos septos interoculares, uma consolidação já mostrando importante em pulmão esquerdo. Bom, então nós estamos aqui no D13 de sintomas, né? Foi solicitada a tomografia, onde mostrava que esse paciente, então, tinha um acometimento pulmonar entre aproximadamente 25% e 50% do parênquima pulmonar, já com alguns focos de consolidação. Isso se mostrava, né, presente já no laudo, que veio na sequência, confirmando, então, aquela possibilidade de pneumonia secundária.
E esse paciente seguiu, e no dia 19 já de sintomas, houve uma piora novamente, um aumento do aporte de oxigênio, e aqui um dia marcante na internação, que esse paciente apresentou delírio hiperativo pela primeira vez, que foi manejado com 12,5 miligramas de quetiapina, com bom controle, porém o paciente evoluiu com piora da taquipneia e um aumento do esforço ventilatório, uma exaustão geral muito importante. A tomografia de tórax foi repetida nesse dia, né? Então, 6 dias após, onde mostrou um aumento da área de acometimento pulmonar, de vidro fosco, um surgimento de um derrame pleural bilateral importante, que não havia no exame anterior, e atelectasias que também não se mostravam tão exuberantes no exame anterior. Bom, então a tomografia mostrou essa piora pulmonar e o paciente foi transferido para a UTI, já precisando de um suporte de oxigênio alto, foi instalado o catéter nasal de alto fluxo, 40 litros por minuto, com FI de 50%, intensificado de diurético terapia em VNI. E nesse dia, o paciente completou 10 dias de antibiótico, foi dosada a procalcitonina, que veio baixo, levou a suspensão do antibiótico, e nós tivemos um aumento da dose do corticoide, porque o paciente apresentava hipotensão postural e uma hiponatremia, exacerbando a insuficiência adrenal. No dia 24, então 5 dias depois, o paciente recebeu alta da UTI, com baixo suporte de O2. 2 dias no D26, nós conseguimos reduzir a dose de enoxaparina, que chama atenção uma albumina de 2 e 4, mostrando o grave consumo geral desse paciente de desnutrição ao longo da internação. 2 dias depois, houve uma exacerbação do quadro de neuropatia periférica, sendo necessário otimizar a analgesia. E 3 dias após, o paciente evoluiu com a retenção urinária aguda, sendo necessário sondagem vesical de alívio. E na propedêutica armada foi visto que não era um quadro infeccioso, esse paciente apresentou uma retenção urinária secundária, um fecaloma. E no D38 de sintomas, o paciente recebe alta com um catéter nasal de 2 litros por minuto, urinando espontaneamente sem invasões. A última pergunta, aqui no link gg.gg/geriatria COVID-3, a partir da evolução do paciente, quais critérios seriam eticamente justos na alocação de recursos escassos durante a pandemia? A. Aqueles que incluem a idade apenas como critério nas situações de desempate. B. Aqueles que limitam-se aos critérios clínicos prognósticos da doença. C. Aqueles que se baseiam exclusivamente nos valores e desejos do indivíduo. Ou D. Aqueles que consideram tanto os critérios clínicos prognósticos da doença, quanto os valores e desejos do indivíduo. Podem responder. Bom, até o momento aqui as respostas foram unânimes, né? Para a alternativa D. Vamos seguir. Então, eu vou concluir a minha parte. Esse paciente ficou internado 31 dias, recebeu alta no D38. Era um paciente robusto que fragilizou, era independente para as atividades básicas e instrumentais, saiu dependente, andava sem qualquer auxílio de dispositivo de marcha, recebeu alta em cadeira de rodas, era cognitivamente intacto, recebeu alta com a piora cognitiva, um 10CS que caiu de 10 para 7, e não usava O2 domiciliar, recebeu alta em uso de O2 domiciliar. Obrigado, vou passar para a doutora Naira. Bom dia a todos. Eu agradeço em nome do Serviço de Geriatria a oportunidade de trazer esse caso, que na verdade, sem querer, estamos no momento apropriado para discutir algumas questões tanto de evolução clínica de idosos, como também de questões éticas, prognóstico, que nós vamos falar a seguir, né? Bom, desde o início, todos nós ficamos bastante emocionados, na verdade, com a quantidade de idosos que morreram no mundo, e isso foi algo que chamou a atenção de todas as áreas e principalmente da medicina, o que fazer com tanta gravidade, mortalidade, e o que pensar em ajustar em termos de saúde pública se todos essa gravidade fosse repercutida, né? Então, nós tivemos na Europa vários relatos antes da pandemia chegar no Brasil de mortalidade 50% ou mais de idosos, por exemplo, em instituições de longa permanência, e a mortalidade, a fragilidade dos idosos também ambulatoriais, né? E por isso a gente trouxe essa nossa visão, depois de um ano praticamente de pandemia, de cuidados clínicos, o que a gente sabe
frente à doença quando o idoso contrai aí o Covid, né? Ou seja, quais são as particularidades que implicam na evolução clínica, as apresentações atípicas, né, que vamos comentar, e por final, medidas prognósticas que já conhecemos e questões éticas em aberto, né? Essas nunca serão finalizadas. Bom, só passando rapidamente, né? Então, chamando a atenção, deixa eu minimizar aqui. Chamando a atenção, então, do impacto, né, do Covid-19, da pandemia. Então, o impacto no mundo, né, da pandemia. E falando agora das questões que eu vou, então, comentar, principalmente a fragilidade relacionada à idade, as apresentações atípicas, as questões prognósticas e questões éticas ao final. E aqui que eu já estava começando a falar. Mas, 5% dos pacientes, como vocês sabem, evoluem para a fase crítica, né? E necessitando UTI, necessitando muitas vezes ventilação mecânica. E dentre esses, a maior parte realmente é de idosos, e por isso que a gente realmente tem vários estudos dentro deste ano de pandemia, né? Idoso, procura assistência dentro do Covid, procura assistência mais tardiamente, apresenta uma internação hospitalar mais prolongada, como no nosso caso foi visto, o pico inflamatório, que normalmente sabemos que é ao redor de 10º dia, 8º ou 12º, mas ao redor de 10º é o observado em geral em jovens, né? O pico inflamatório em idosos, ele pode ser mais tardio, que traz aí uma preocupação em termos de diagnóstico, de liberação hospitalar, muitas vezes precoce, com risco alto. A tempestade inflamatória também, que a gente observa nas citocinas inflamatórias, é mais exuberante no idoso. Então, esse início, né, dos 7 primeiros dias, onde normalmente os sintomas aparecem, no idoso nós vamos comentar que os sintomas são atípicos e muitas vezes a gente não valoriza ou a família não valoriza e traz o idoso um pouco mais tardiamente ao pronto-socorro, e isso a gente vai ter normalmente aí um prognóstico também não muito bom em termos do que a gente poderia ter feito, né? E o pico, né, de sintomas, os sintomas típicos da doença muitas vezes mais tardio, e realmente o pico prolongado, a tempestade exuberante, fazendo com que a internação de um idoso com Covid muitas vezes seja bastante intensa e prolongada. Por que o idoso complica mais, né? A gente vai falar rapidamente da imunossenescência. A imunossenescência é o envelhecimento do sistema imunológico, e dá para a gente entender, então, que por conta do sistema imune inato mais lentificado em termos de inabilidade aí dos macrófagos, de reconhecer rapidamente o patógeno, nós vamos ter aí um aumento de replicação viral inicial. Então, os idosos acabam tendo essa replicação viral maior em relação aí a jovens na mesma carga viral. A fase, essa alteração do sistema imune-inato também faz com que exista um monte de células prolongadamente, nos alvéolos, fazendo com que haja uma piora de inflamação pulmonar e uma ativação monocítica prolongada, né? Em relação ao sistema imune adaptativo, sabemos que idosos têm evolução tímica, poucas células virgens aí de imunidade, de patógenos, e acúmulo de linfócitos de memória. Isso faz com que a nossa imunovigilância seja reduzida quando a gente envelhece, e uma exaustão de linfócitos B, T helper e T citotóxico, fazendo com que também a reação pronta do idoso seja mais lenta e em menor efetividade. E as citocinas inflamatórias, elas ocorrem dentro de um idoso que já tem seus níveis basais maiores das citocinas pró-inflamatórias durante a vida, né? Então, a gente sabe que esse fenômeno chamado inflammaging
que é, na verdade, o acúmulo de citocinas inflamatórias que ao longo da vida o indivíduo apresentou, e isso, quando a tempestade inflamatória ocorre no COVID, existe uma tempestade mais exuberante, né? Isso faz também com que o estado de hipercoagulabilidade do idoso seja maior. Além disso, normalmente o idoso que traz a multimorbidade, com todas as suas implicações fisiopatológicas das suas doenças, né? Então, essa é o que traz a reserva funcional reduzida do idoso frente ao COVID. E que também explica um pouquinho o que chamamos de apresentações atípicas de doenças, que na verdade são apresentações típicas do idoso. A gente não observa, a não ser muitas vezes na criança inicialmente, a gente não observa essas apresentações atípicas de doenças, a não ser na faixa do muito idoso, em geral é o muito idoso. Que são, então, a ausência de sintomas esperados para aquela doença ou a presença de sintomas que usualmente não são relacionados àquela doença. Imaginem a dificuldade dentro de um serviço de emergência da gente reconhecer a doença. Os sintomas atípicos acontecem em todas as infecções e em várias outras doenças do idoso, né? Como, por exemplo, esse artigo traz de uma pneumonia bacteriana, né, ou de uma síndrome coronariana aguda, mas a pneumonia em especial que eu retirei do artigo, este dado, de 1.284 pacientes, 21,2 apresentavam sintomas atípicos e os principais, fraqueza, né, generalizada, e alterações do estado mental, né? Então, vejam que todos os sinais típicos, né, de tosse, febre, etc., eles eram menos presentes aí nessa amostra pré-Covid. E no Covid, nós temos dados também internacionais, mas também nossos, que eu vou apresentar, nos quais a gente tem uma menor prevalência de febre, de mialgia, de hiposmia. Então, o idoso aqui neste maiores que 80 anos, portanto muito idosos, eles não tiveram nenhum paciente com hiposmia. A diarreia em menor escala, os sintomas gastrointestinais e uma taquicardia também menos evidente, menos exuberante, em relação a jovens de 18 a 49 anos. Né? E uma maior prevalência de taquipneia, então o idoso já chega mais taquipneico, por condições até de reserva fisiológica diminuída, ventilatória também, e com uma saturação de oxigênio mais baixa. E o que chama atenção bastante em termos de prevalência é a confusão mental. Né? Então, o nível de consciência rebaixado ou o delírio mesmo, hiperativo ou hipoativo, a gente observa bastante nos idosos com Covid. Este é um estudo realizado na nossa instituição durante o período do covidário, que todos nós aí participamos direto ou indiretamente, e onde nós observamos, né, dentro do Serviço de Geriatria fez um trabalho chamado COFREIO, e nós, nesse estudo, né, nós observamos níveis pressóricos mais baixos na admissão desses idosos acima de 65 anos em relação aos mais jovens, hipotermia, confusão mental, que chamou bastante atenção, como vocês podem ver aqui, e piora funcional aguda, e também foi relatado em menor apresentação dos sinais típicos, febre, tosse e dispneia. Falando um pouquinho do delírio, né? Por que será que a gente observou tanto delírio em quem participou ativamente dentro do covidário? Nós observamos delírio em pacientes mais jovens, inclusive, né, do que a gente observa normalmente nas outras doenças, né? Depois ficou mais claro a partir de revisões e estudos mostrando, né, que o vírus tem sim um neurotropismo, e esse neurotropismo em parte é explicado pelos receptores de angiotensina 2 no cérebro, e que tem em várias regiões, e também pela proximidade aí da entrada do vírus na fossa nasal, no bulbo olfatório. Né? Então, existe sim um neurotropismo que é rápido, que é no primeiro momento, e que
explica um pouquinho o alto índice aí, a alta prevalência de delírio, e idoso, por não ter reserva cognitiva, que é o mais acometido aí por essa manifestação, né? Mas o interessante que eu chamo a atenção é que dentro da enfermaria do Covid e mesmo após, a gente observa jovens também apresentando mais delírio do que em outras doenças, né? Isso que chama a atenção. Agora, em relação ao idoso, ao muito idoso, nós também tivemos essa experiência muito impactante, psicologicamente impactante para o idoso, para a família e para quem cuida, né? Que é o isolamento, a restrição, nenhuma possibilidade de, inclusive, ter alguém dentro do quarto para minimizar esse impacto do delírio, do estado confusional e muitas vezes piorando o prognóstico do paciente, né? Então, delírio nós observamos em alta prevalência, mas também com um impacto psicológico e também um impacto de menor possibilidade de ação médica por conta do isolamento e da falta da família. Muito bem, se a gente olhar o caso, né, no D8 nós tivemos náuseas, inapetência, exaustão, ou seja, esse paciente não apresentou uma alteração de nível de consciência, mas ele teve sim sintomas totalmente atípicos até o 18º dia, né? Ele só foi apresentar o início de tosse no 10º dia, onde a gente esperaria já o pico inflamatório, e ele teve esse pico inflamatório mais tardio e também apresentou delírio mais tardio, né? Então, a gente observa aquilo que a gente comentou, né, de uma apresentação atípica no início, trouxe o paciente mais tardiamente ao hospital, foi internado, apresentou sintomas típicos mais tardiamente e a exuberância foi depois do 11º dia, o que se a gente tivesse dado alta para este paciente precoce, a gente teria a piora dele em casa. Então, chama atenção para todos os que atendem pacientes, né, em pronto-socorro e mesmo internação. E chama atenção também a fragilidade com que o idoso sai, que é uma questão que a gente vai discutir mais para frente. Olá, bom dia. É um prazer estar aqui também nesse tema da clínica médica, pelo serviço de geriatria, trabalhando sobre Covid em idosos. E eu vou continuar o tema abordando um pouquinho sobre os aspectos prognósticos. Eu acho que nunca a gente teve tanta informação em tão pouco tempo sobre uma doença, haja vista a importância que essa doença teve para o sistema de saúde, e o que a gente percebeu com os artigos da literatura e com a vivência prática também, é que o prognóstico da doença ele se baseou em 4 pilares, em fatores demográficos, na presença de comorbidades, a severidade aguda em que essa doença se apresenta no pronto-socorro ou no hospital e também o acesso a recursos de saúde, que a gente percebeu a diferença regional, por exemplo, aqui no Brasil, de mortalidade, muitas vezes associada à falta de recursos hospitalares. Essa figura não pretende trazer todos os fatores prognósticos, mas a grande maioria deles, vocês veem que existe uma grande ênfase nos exames laboratoriais e de imagem. Então, a gente foi aprendendo que linfopenia, plaquetopenia, leucocitose e neutrofilia, a queda da albumina, provas inflamatórias, enzimas ou outras alterações hormonais, alterações laboratoriais que indicavam acometimento de múltiplos sistemas ou de diferentes órgãos e o grau de extensão do acometimento pulmonar. Todos esses critérios foram bastante exaustivamente apontados em diferentes estudos científicos. E, por outro lado, os fatores clínicos, tendo uma ênfase bastante grande na idade avançada, o sexo masculino, obesidade, aqueles critérios de sinais vitais alterados na chegada do paciente ou na estada do paciente durante a internação hospitalar, e aqui eu vou destacar a queda da saturação, a dispneia, a hipotensão e o rebaixamento do nível de consciência, e várias comorbidades que receberam destaque, até a hipertensão, que muitas vezes não é uma doença associada a desfechos adversos. Na Covid se mostrou em vários estudos, além do diabetes, outras doenças cardiovasculares, insuficiência renal crônica, doenças hepáticas e pulmonares.
Acontece que, diante desse cenário todo, quando você vê uma doença, uma pandemia acometendo principalmente idosos, aonde você vê um número de pessoas idosas em grande quantidade chegando ao sistema de saúde, chegando ao pronto-socorro, a gente observa que esse nível de informação tão grande, com tantos fatores, ainda tem uma lacuna. Por quê? Porque a gente percebeu ao longo da pandemia, como a Naira até abordou já um pouco no seu primeiro slide, que a idade avançada foi muito usada como um critério de vulnerabilidade. Eu uso a idade avançada para vulnerabilidade. E, além disso, vários critérios prognósticos na doença, como sinais vitais alterados, são difíceis de serem estimados no idoso, que muitas vezes apresentam sintomas atípicos, como vocês viram muito bem no caso, e na explicação é da Naira. E outro fator é que se eu tenho muitos idosos no sistema de saúde, mas eles apresentam várias doenças ao mesmo tempo, como considerar a gravidade que essas doenças, que são várias nesse mesmo indivíduo, representam realmente um mau prognóstico para o indivíduo? Então, essas são as dificuldades que podem levar à falha em estimar o risco da Covid nos idosos. A falta de reconhecer que essa é uma população heterogênea e que muitas vezes idade por si só não significa vulnerabilidade. A falta em reconhecer as manifestações inespecíficas, que são atípicas, e aqui a gente valorizou muito alteração do nível de consciência, a gente valorizou muito queda do estado geral, né? E também a falta de reconhecer o impacto que essas várias doenças crônicas têm na função do idoso. Como preencher esse gap? Como lançar um fator a mais que pudesse ajudar a gente? Né? Então, o que a gente precisa fazer nesse momento é avaliar a vulnerabilidade além do critério etário e aprofundar mais essa questão da vulnerabilidade prévia à Covid. É como se a vulnerabilidade prévia à Covid fizesse esse diagrama. Nós vamos ter pessoas de muita idade, como o nosso paciente em questão, que tem uma baixa vulnerabilidade prévia. E aí esse indivíduo se ele tiver um baixo insulto, ele não vai ter eventos adversos à Covid. Mas à medida que ele tiver um alto insulto da doença aguda, aí sim ele vai acabar evoluindo com desfechos adversos, que pode ser aqui uma ida à UTI, uma intubação, uma internação prolongada, uma fragilização, perda funcional e até a morte. Então, é muito importante a gente reconhecer a junção da gravidade da doença aguda, que nível que ela tem, com o nível de gravidade da vulnerabilidade prévia. Acontece que qual a melhor maneira de a gente medir essa vulnerabilidade prévia? A gente usa muito, para entender a vulnerabilidade do idoso, o conceito de fragilidade. O conceito de fragilidade é uma síndrome que foi criada na década no ano de 2001, há 20 anos atrás, que mostra uma desregulação em vários sistemas que o idoso tem, levando ele a ter uma tendência de evolução desfavorável na presença de um estressor. A Linda Fried provou um fenótipo de fragilidade que é baseado no alto relato de exaustão, na perda de peso no último ano, uma baixa capacidade de atividade física, uma lentidão da velocidade de marcha e uma perda de força muscular medida pelo Handgrip. Vocês podem ver que esses 5 critérios, muitas vezes, se não avaliados, não são tão evidentes assim se você não para prestar atenção. E a Linda Fried mostrou que mesmo naqueles idosos que aparentemente não teriam uma perda funcional tão grande, mas teriam pelo menos 3 desses critérios alterados, houve uma grande associação dessa fragilidade com morte, com hospitalização, com quedas e piora funcional. Apesar desse modelo ser muito usado no ambiente da comunidade, ele é mais difícil de ser aplicado no ambiente hospitalar, pela complexidade de se fazer um handgrip, pela complexidade de se avaliar a velocidade de marcha no ambiente de cuidados agudos. E é por isso que o critério para avaliar a fragilidade na pandemia, que se mais teve destaque, é o critério de Rockwood, onde uma das linhas que Rockwood defende é uma simplificação do conceito de fragilidade, passando até por uma certa subjetividade, aonde o médico consegue classificar numa escala de 1 a 9 o grau de fragilidade prévia
Então, você considera como o indivíduo era antes do evento agudo. E aí, esse indivíduo pode ser de muito ativo até ser um doente que seria muito frágil ou doente terminal. E essa escala de Rockwood, considerada a escala clínica global da fragilidade, escala clínica de fragilidade, ela é uma escala bastante baseada aqui nas atividades básicas e nas atividades instrumentais de vida diária, que, como o Vitor mostrou no começo do caso, o nosso paciente em questão tinha ele era classificado como regular, não tinha nenhuma alteração nem em atividades básicas e nem em atividades instrumentais de vida diária. Nós fizemos, preocupados com o grande acometimento na Covid em idosos, nós fizemos o estudo COFREIL, como a Naira já introduziu antes aqui na aula, e a gente conseguiu mostrar no estudo COFREIL que sim, esses 9 níveis de fragilidade, essa classificação do idoso na fragilidade, independente da idade que ele possui, estava associado com uma maior mortalidade ao redor de 100 dias de segmento. Como que funciona esse cenário da fragilidade? O que a gente fala é bem aquilo que mostrou o diagrama. A gente considera a fragilidade prévia, se ela é mais leve ou se ela é mais severa. Quando a fragilidade prévia é mais severa, um insulto leve já pode levar a condições de saúde muito ruins desde a admissão e ainda pior na alta. Se a fragilidade prévia do idoso é leve, é necessário um insulto mais grave, um grau da doença aguda mais intenso, para que você tenha um reflexo mais agressivo, um reflexo mais um acometimento maior das condições de saúde do idoso, desde a admissão até a alta. E a gente considera que tanto a fragilidade prévia quanto o insulto agudo que norteiam o plano de cuidados que esse indivíduo vai ter no ambiente hospitalar. Esse é o principal estudo de fragilidade, foi o primeiro a ser lançado, estudo multicêntrico europeu, que contou com 11 hospitais e que provou isso, que a fragilidade teve uma grande associação com mortalidade intra-hospitalar e com tempo de internação. Aqui, quanto mais baixo, maior o grau de fragilidade, a gente vê que aqueles indivíduos mais frágeis, previamente à Covid, tiveram uma maior mortalidade. Mostrando, então, que esses autores mostraram que a fragilidade, melhor do que a idade e as comorbidades, teve associação com os desfechos adversos na Covid. Preocupado, então, principalmente naquele mês de março e abril com as mortes na Itália, a gente lançou o estudo EcoFrail aqui no HC, onde a gente também mostrou que, além da idade, então aqui em verde 50 a 64 anos, em azul os idosos de 65 a 79, em vermelho os muito idosos, a linha tracejada era aqueles que não tinham a fragilidade prévia e a linha cheia na mesma faixa etária, aqueles que tinham a fragilidade prévia. O que vocês percebem? A presença da fragilidade prévia quase dobra, praticamente dobra, em alguns casos até triplica o risco de morte em 100 dias de segmento, mostrando que a fragilidade prévia é um importante fator. A gente mostrou também, pela primeira vez, e aí o nosso estudo avança o conhecimento da fragilidade, a gente provou, então, aquele conceito da junção da severidade aguda com a fragilidade prévia, mostrando que para indivíduos na mesma categoria do SOFA, a presença da fragilidade praticamente dobra o risco de morte em 100 dias, mesmo eles tendo o mesmo nível de SOFA, um nível de SOFA aqui leve na cor verde e muito grave na cor preta, mas a presença da fragilidade que representa as linhas cheias quase dobra em relação à linha tracejada. Um outro fator prognóstico muito relevante, que a Naira apontou muito bem, é o delírio, que tem essa importância tão grande na Covid. O nosso grupo mostrou também, aqui no HC também, com mais de 700 idosos, que o delírio esteve associado, então, praticamente dobra o risco de morte intra-hospitalar, aumenta o tempo de internação hospitalar, dobra o risco de uso de ventilação mecânica e mais que triplica a necessidade de UTI. E aí, uma coisa que pode ficar desses conceitos é que, poxa, mas pode ser que seja complicado a gente avaliar esses critérios prognósticos no ambiente de cuidados agudos, porque são conceitos mais específicos da fragilidade.
Esse é um estudo que nós fizemos também aqui no HC, onde a gente mediu a vulnerabilidade por uma escala PRO-AID, que pode ser feita em menos de 2 minutos. E o que a gente mostrou? Quando a gente considera o NIOS, que é um critério da doença aguda, aqueles critérios que são vistos pelos sinais vitais na entrada, a própria enfermagem avalia isso na chegada do paciente. Quando a gente associa a uma vulnerabilidade que o indivíduo tem, a gente acaba tendo um modelo que vai de 66% de acurácia, quando só considera idade, sexo e multimorbidade, para um modelo que consegue atingir quase 80% de acurácia em determinar a morte em 60 dias de segmento. Mostrando, então, também que para a mesma gravidade de doença aguda, uma medida de vulnerabilidade de menos de 2 minutos consegue estratificar melhor o risco de morte. Pessoas na mesma classificação do NIOS, se fossem vulneráveis, tinham o dobro do risco de morte em 60 dias de segmento. Voltando para o caso, a gente percebe que o paciente que a gente avaliou tinha uma baixa vulnerabilidade prévia na admissão hospitalar, tinha um PRO-AID de 0, não era vulnerável, e tinha um NIOS baixo também. Na admissão, o risco de morte em 100 dias dele era de 5 a 10%. A gente viu uma primeira piora no 4º dia de internação, quando ele já tinha 11 dias de sintoma, aí olhando o SOFA, que é mais adequado para o ambiente intra-hospitalar, tinha uma nota ainda baixa, o paciente era robusto, tinha uma mortalidade ainda baixa. E a gente viu, aonde foi discutido internação, em UTI, com 19 dias de segmento, que o paciente já tinha um SOFA moderado, considerando a fragilidade prévia dele, que não era presente, tinha uma mortalidade estimada de 20% a 25%. Se esse mesmo indivíduo fosse frágil, ele teria um risco de morte mais que o dobro na admissão e pelo menos o dobro no 12º dia de internação. Isso faz a gente refletir sobre questões éticas, que a Naira vai trazer um pouquinho melhor no fechamento da nossa aula. Bom, o que o Marlon colocou é de extrema importância do ponto de vista ético. Então, desde o início também as questões bioéticas vieram à tona, né? Quem que nós vamos escolher no pronto-socorro que vá se beneficiar mais de um recurso limitado como uma vaga de UTI ou um recurso ventilatório, né? E surgiu aí na discussão se a idade já por si só é o critério ou não, como o Marlon falou, a vulnerabilidade, no nosso entendimento geriátrico, é tão importante quanto a idade por si só. Então, nós temos que sempre tentar envolver esse conceito, né? Do ponto de vista ético, a pergunta é: quais seriam os critérios éticos que poderiam orientar um médico no front, por exemplo, para uma boa e justa priorização de um recurso escasso diante da pandemia, né? Lembrando que pandemia já é por si só algo que impacta muito nos critérios de triagem. Em relação ao conceito de valor ético, né, nós temos que ter sempre critérios que levem em consideração, acima de tudo, aqueles valores humanos de dignidade, igualdade, num exercício que a gente chama de alteridade, de solidariedade, coletividade, ou seja, pensando numa pandemia, o coletivo que está acima do individual. Não esquecendo da distribuição equitativa, o que nós vimos no Brasil, infelizmente, naquele estudo grande, né, é que existe mais mortalidade em estados, diferenciada em estados, ou seja, mais mortalidade no Nordeste e no Norte do que no Sul e no Sudeste. E isso realmente vai contra a esse conceito aí de justiça social e não discriminativo, né? E lembrando que na pandemia, os valores e preferências do paciente, numa situação de recurso escasso, muitas vezes é limitado, né? Ou seja, a autonomia é limitada nessa situação. E quais seriam esses critérios éticos que seriam justos, então? É a gente focar em quem tem de verdade melhor prognóstico, no sentido de utilizar aquele recurso e ter uma evolução não só em vida, em sobrevida, mas em qualidade de sobrevida. Então, quem vai utilizar aquele respirador, aquela vaga de UTI e que vai se beneficiar não só naquela internação para sobreviver mais, mas também
no futuro, né? No futuro da vida. E, diante disso, os valores clínicos é que importam, né? Então, nós vamos fazer prognóstico de quem é a doença e quem é o doente. Ou seja, quem é a doença, os critérios de pior ou melhor prognóstico, como o Marlon já colocou, por exemplo, SOFA. E os dados do doente. Quem é este doente? Como ele chegou? Quem era ele? Né? E aí entra a idade, sim, mas entra também os índices de vulnerabilidade, como o Marlon bem colocou, além da multimorbidade, mas principalmente a vulnerabilidade medida por critérios aí de fragilidade e que prognosticam melhor. Certo? Estes vão ser o que vão, teoricamente, utilizar mais o benefício. Desde o início, né, naquela fase, inclusive, do Covidário, nós tivemos a associação de várias sociedades para fazer um relatório que fosse adequado do ponto de vista ético e prognóstico. E essas recomendações, que chamamos aí recomendações da MIB, mas que na verdade é da Associação de Medicina Intensiva, da de Emergência, dos Cuidados Paliativos, e a Sociedade de Geriatria também teve a participação. Onde utilizaram esses critérios, que podem ser outros, mas enfim, o SOFA para a doença aguda e o prognóstico através do ECOG, mas no nosso entendimento aqui a gente acaba utilizando esses critérios, a escala de fragilidade como melhor. E uma colocação, não vai dar tempo da gente discutir, que esse idoso que se beneficia ou não, ou este paciente que se beneficia ou não daquele recurso, quem é aquele que vai trazer a qualidade de vida para o futuro? Ou seja, nós temos visto a síndrome pós-Covid, né? E essa síndrome pós-Covid, muitas vezes, 20%, 10% dos pacientes continuam com sintomas e fragilização até 3 meses, ou agora estudos maiores ainda, depois da internação. Ou seja, quais são os sintomas que impactaram e, portanto, talvez a gente mude a cabeça dos critérios à medida que a gente entenda a doença melhor, o impacto da doença, qual vai ser mesmo. Eu queria agradecer em nome do Serviço de Geriatria e abrir para perguntas. Então, parabenizar o Serviço de Geriatria pela apresentação. E agora a gente vai entrar para as perguntas. Pode fazer perguntas aqui no chat. Pessoal, então a gente está abrindo para perguntas e podem fazer perguntas no chat aqui, que a gente responde, os apresentadores vão responder. Bem, então acho que enquanto o pessoal pensa um pouco, eu queria fazer uma pergunta aí para a Nária, para o Marlon, para o Vitor. Se o paciente chega no pronto-socorro e ele tem 6 dias de sintoma, né? Como o sintoma desses pacientes eles podem agravar depois desse prazo, o que a gente fazer com esse paciente idoso que chega, assim, aparentemente não muito ruim, com 7 dias de sintomas? Bom, professora Rosa, na verdade, assim, o que nós temos aprendido em termos de acompanhamento clínico é que um idoso, já sabendo desse contexto, se ele é frágil, certamente, no nosso entendimento, ele merece uma internação, sim, né? Hoje não sabemos se teremos internações suficientes em vagas hospitalares, mas o idoso que, mesmo com poucos sintomas, que chegue até o 8º dia, mas que tenha um background de fragilidade, normalmente a gente prefere observar internado, porque em muitos casos acontece o que aconteceu com o nosso paciente, de piorar a partir aí do 10º dia, né? Em relação ao paciente robusto, né? Um paciente, mesmo muito idoso, robusto, que chega, se você
consegue monitorar esse paciente em termos de telemedicina em casa. Em muitos casos conseguimos fazer isso, né? E realmente ter um suporte social, aí sim a gente consegue eventualmente fazer um controle em casa. Mas o frágil, normalmente a gente espera e observa intra-hospitalar até normalmente 14º dia. Certo. É que a gente controle. Mais alguma pergunta? Eu acho, então, assim, poderiam vocês também responder o que vocês acham correto das perguntas, né? Isso, acho que você quer pôr aqui, Vitor, acho que valeria a pena. Bom, em relação à pergunta dos sintomas do quadro clínico, acho que agora... Vamos ver só as outras, né? Porque acho que ficou claro que dos sintomas atípicos, mesmo pré-Covid, né, na pneumonia, não é de se esperar outros sintomas a não ser queda do estado geral, adinamia, fraqueza e principalmente o quadro confusional, que pode se manifestar como um delírio hiperativo, mas muitas vezes é apenas um rebaixamento de nível de consciência, que a gente chama também de delírio hipoativo, né? Então, essa seria a que todo mundo praticamente acertou, né? Lembrando só que formas graves não são só febre, tosse, dispneia, é mais do que isso, né? Dessaturação, taquipneia com necessidade de suplementação de oxigênio. O idoso, ele normalmente não terá os sintomas de inflamação sistêmica precocemente, né? Então, a gente espera que a inflamação sistêmica seja atrasada, né? Então, a gente vai ter a inflamação sistêmica ou perto do pico mesmo, ou mais para frente, então a gente não vai ter esse parâmetro inicial. Acho que é isso dessa questão. Deixa eu responder já a questão ética, que talvez seja a mais complicadinha aí, né? Esse é o prognóstico, né? Esse é do prognóstico, Marlon. Vem cá, responder essa, então, já que está aí perto. Eu queria chamar a atenção aqui para o prognóstico, o quanto é importante quando a gente traz dados do nosso paciente, que nós temos informações do nosso serviço, a gente tem os dados coletados, o quanto isso ajuda também a gente a nortear o prognóstico que o paciente tem agora, que a gente tem as informações do serviço, né? Mas o que a gente quis trazer de mensagem com a história prognóstica desse senhor, que é um caso real, de 94 anos, é que apesar dele ter, em algum momento da internação, apresentado uma piora do insulto agudo, uma piora da doença aguda, isso aconteceu com 11 dias de internação, de maneira mais tardia, esse paciente tinha, mesmo com 94 anos, uma fragilidade prévia ausente. Ele era um senhor regular, robusto, comparado com a idade. Então, o prognóstico dele ainda era muito favorável e não havia por que, nesse caso, negar, então, UTI ou cuidados mais intensivos para esse paciente. Isso acabou se mostrando correto com a evolução positiva que esse caso teve. Então, a gente linkando os dados com a evolução de um paciente específico. Uma outra situação que eu queria chamar a atenção é que a fragilidade prévia, ela aborda muito conceitos físicos, né? Mas nós quisemos também mostrar que, em especial na COVID, o delírio pode significar uma fragilidade cognitiva, e essa fragilidade cognitiva deve ser considerada também, em especial na COVID, como um critério de mau prognóstico e como um critério de uma ação mais intensiva ou não, a depender do perfil que o paciente tem durante a evolução da COVID. Não, na verdade, assim, tem uma pegadinha só nessa questão, que a verdade é que a gente pode considerar que os critérios prognósticos, idealmente, a gente coloque valores e desejos do indivíduo, sem dúvida que sim, mas quem respondeu isso não está totalmente errado, mas num critério de pandemia como nós estamos começando a ver finalmente, né, infelizmente agora, onde realmente a lotação de UTI está quase no 100% de todos os hospitais privados e públicos, né? É que nós vamos ter que nos basear em critérios clínicos prognósticos da doença. Então, na verdade, o certo mesmo, o eticamente justo em pandemia, em situação de recurso limitado, é critério clínico prognóstico, só isso.
a gente não entra a valor do indivíduo, a gente, infelizmente, restringe a autonomia. Então, na verdade, o certo mesmo é a resposta vermelhinha lá. Tá? E aí, o critério de autonomia é quando possível, ou seja, se a gente tem um estágio de leitos hospitalares que possam abarcar, aí sim, logicamente, a gente inclui toda a parte de valores do paciente, né? Não sei. Excelente. Professor Wilson, quer comentar para a gente encerrar? Tem uma pergunta aqui, professora. Grato, Rosa, parabéns ao Vitor, à Naira e ao Marlon. Eu praticamente não tenho nada a acrescentar ao que eles disseram, mas apenas fazer uma reflexão sobre o que vivíamos há praticamente um ano atrás, pouco depois do início da pandemia. Criamos um etarismo de que todos os idosos deveriam ficar confinados ao seu meio ambiente, enquanto que praticamente autorizávamos aos jovens um menor cuidado com a sua possibilidade de risco de contaminação. E isto perdurou durante bastante tempo. Então, o idoso que era acometido por Covid, de certa maneira, era um idoso infrator. Era aquele idoso que não respeitou as regras que lhe foram impostas. E isto veio próprio da esfera governamental, dizendo que se nós segregássemos os idosos ao domicílio e permitíssemos que os demais continuassem trabalhando e movimentando a economia do país, nós não teríamos nenhuma repercussão negativa. Aquilo estava errado. Tudo que nós fazemos de longevidade, que foi a professora Rita. Cortou a sua última fala, Wilson. Pessoal, infelizmente, hoje a rede não está muito boa. A gente não está escutando o Wilson, o professor Wilson acabou saindo, e a gente gostaria novamente de parabenizar o serviço de geriatria, o Vitor, a Naira e o Marlon pela excelente apresentação, e até a próxima. Boa semana a todos.